Outra definição importante que a gente precisa estudar é o peso específico, né? O peso específico, essa letrinha aqui que a gente vai ver que é o ρ. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar várias porções de uma substância pura e que estejam nas mesmas condições de temperatura e pressão. Vamos supor ainda que todos esses três corpos aí que eu desenhei, né? Aqui vai ser o nosso PN que faltou. Vamos supor que os três eles estejam no mesmo local, ou seja, eles vão estar sujeitos à mesma aceleração da gravidade que eu vou chamar de g. Ok? E aí, seja então P1, P2 até o Pn, os pesos dos corpos. E vamos supor que cada volume aqui seja V1, V2 e Vn. Dessa forma, a gente vai verificar, se a gente medir, né, e calcular o peso e o volume, a gente vai ter que o módulo de P1, que o P1 é um vetor, tá? Dividido por V1, tem que ser igual ao módulo de P2 dividido por V2, que é igual ao módulo de Pn dividido por Vn. E aí, a essa razão, a gente dá o nome define ρ, tá? Que vai ser uma constante. Então, muito semelhante à massa específica, é o peso específico. Beleza? Só que, diferentemente aqui da massa específica, o peso específico, a gente vai definir, então... Opa! Vou botar de outro verde aqui. O peso específico, a gente usa a letra grega ρ, né? Lê-se ρ mesmo. Ele é o peso dividido por volume. Onde ρ, se a gente for olhar a unidade, a gente está dividindo Newton por unidade de volume, que é metro cúbico. Então, vamos ter Newton por metro cúbico como sendo a nossa unidade aí de peso específico, tá? Então, definição de peso específico é muito semelhante à da massa específica. Se a gente pegar e considerar sob uma pressão e temperatura constante e em o mesmo local onde a gente tem uma aceleração da gravidade g, né? Uma substância pura, ela vai ter um peso específico constante, que ele vai ser justamente calculado pela divisão do módulo do peso da porção considerada, né, do objeto aqui considerado, pelo seu volume correspondente. Por isso que o ρ é dado por P dividido por V, beleza? Ainda podemos relacionar a nossa massa específica com o peso específico da seguinte forma, né? Vou fazer aqui no nosso canto. O ρ, peso específico, ele é justamente o peso dividido pelo volume, logo o ρ vai ser massa vezes gravidade dividido pelo volume. Se a gente considera a massa dividido pela gravidade, isso é justamente a massa específica, logo o peso específico é a massa específica vezes a gravidade do local correspondente, beleza? Então aí, por enquanto, só estamos definindo alguns conceitos, vamos ter mais umas 2 aulas, pelo menos, dessa definição, para a gente finalmente poder começar a entrar no assunto, que é o que interessa, que é, no caso, calcular pressão, calcular pressão atmosférica e outros dados dos líquidos, ok?